Uma jovem supostamente possuída morre durante um exorcismo e o caso é levado até o tribunal da Alemanha. Mas quem pode ser considerado culpado? O exorcismo ficou tão famoso que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Olá, meus docinhos! Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Eu sou a Amanda Tuber e no vídeo de hoje, galerinha, seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar tentando fazer um vídeo para vocês de um conteúdo que eu acho que eu nunca fiz. Eu acho não, eu realmente nunca fiz nenhum tipo de vídeo desse conteúdo aqui no meu canal. Se por acaso esse vídeo que eu vou estar tentando fazer para vocês, ele tiver um bom rendimento aqui no canal, eu perceber que vocês realmente gostaram desse tipo de conteúdo, quem sabe futuramente, né, mais pra frente, vamos dizer assim, depois de algum tempo, eu esteja trazendo outros tipos de histórias como essas, outros tipos de vídeos para vocês como esse aqui no canal. E o conteúdo de hoje, o vídeo de hoje que eu vim trazer para vocês, é de um conteúdo que se baseia em fatos. Ou seja, histórias que aconteceram antigamente, na época que a gente ainda não tinha nascido, provavelmente. A maioria delas são de épocas que a gente ainda não tinha nascido, outras já são de épocas que a gente era criança e a gente não se recorda, e outras são de épocas que aconteceram até recentemente, mas geralmente as mais contadas são as antigas, da época dos nossos avós, dos nossos pais, quando eles eram crianças, enfim. E hoje eu vou estar começando, né, a gravar esses tipos de conteúdos para vocês, vou estar pelo menos tentando fazer um vídeo semelhante aos vídeos que o canal Fatos Desconhecidos faz aqui no canal, faz no canal dele, igual assim, vídeos semelhantes, conteúdos semelhantes aos que o canal Você Sabia faz. Eu não sei como é que vai ser, galera. Como eu disse pra vocês, eu vou estar tentando fazer esse vídeo, e se eu ver que vocês gostaram, que vocês, assim, acharam que o vídeo ficou bom, vamos dizer assim, em outras palavras, eu vou estar trazendo outros conteúdos como esse, outros vídeos como esse aqui no canal, certo? E então o vídeo de hoje, ele assim, o conteúdo dele são fatos, né? Eu vou contar uma história, né, pra vocês, que aconteceu com uma moça que ela protagonizou eu acho que assim, não sei se foi o maior, mas foi um dos maiores exorcismos de toda a Alemanha Ocidental. E no caso, essa moça se chamava Anneliese Mitchell e ela foi possuída, galera, por 6 demônios. Ela foi uma menina que ela foi possuída por 6 demônios. Então o conteúdo de hoje, o vídeo de hoje, ele é um conteúdo sensível, ele é um conteúdo assim que pode causar algum gatilho em alguns de vocês. Então eu já vou avisando desde agora, tá bom? Que se vocês não gostarem dessas histórias de possessões e coisas relacionadas a exorcismos, eu recomendo que vocês não assistam o vídeo, tá bom? Somente deixem o like de vocês e o comentário, se vocês quiserem, tá bom? Porque esse conteúdo, ele é um conteúdo sensível, a história é bem pesada, sério. Sério mesmo pra vocês, galera, é uma história bem pesada. É uma história que eu escrevi todinha ela aqui, ó, assim, na verdade eu digitalizei ela no meu celular e imprimi. E, assim, sublinhei cada um dos fatos aqui, dos momentos da história da vida dela, né, do que aconteceu da vida dela, pra estar contando aqui pra vocês. Sublinhei com, como é que fala, com caneta colorida, pra eu estar contando parte por parte pra vocês e vocês entenderem direitinho o que aconteceu com esta moça, certo? Então, galerinha, antes de começar esse vídeo, certo? Eu vou estar pedindo para os novatos que estiverem chegando agora e não forem inscritos, se inscrever no canal, tá bom? E ativar as notificações, porque se vocês que estão chegando aqui agora verem esse vídeo e vocês gostarem, quiserem continuar acompanhando o canal, vocês podem estar, assim, com a inscrição de vocês aqui no meu canal e com as notificações ativadas, quando eu mandar um novo vídeo, seja sobre isso, ou seja sobre qualquer outro conteúdo que eu costumo trazer pra vocês, vocês vão estar sendo os primeiros a receber aí na pastinha de notificações de vocês o vídeo, certo? E podem ser os primeiros a estar assistindo e comentando a opinião de vocês, deixando o like, tá bom? Vou estar pedindo também pra todos vocês, certo? Antigos e novatos estarem deixando o like, tá bom? O joinha de vocês, porque o like de vocês ele é muito importante pro canal, ele ajuda a fortalecer ele, a recomendar os vídeos sempre mais pro público, e assim o meu canal vai estar aparecendo cada vez mais aqui na plataforma do YouTube e pegando mais recomendado, certo? E vou estar pedindo também pra todos vocês deixarem o comentário de vocês, tá bom? Porque o comentário de vocês ele é muito importante pra mim, ele me motiva a seguir sempre em frente aqui com o meu trabalho no YouTube, e assim eu sempre vou estar com uma disposição, com uma animação maior pra estar trazendo um novo vídeo pra vocês, certo? Então eu conto
conto com o apoio de todos vocês. Ambos vamos ser recompensados no final. Não vamos nos arrepender de dar esse apoio pro outro. Sem mais delongas, então, vamos estar começando esse vídeo aqui. E eu espero realmente que vocês gostem, ok? Então, roda a vinheta que nós já vamos começar. Anna Elizabeth Mitchell, ou Anneliese Mitchell, como ela era conhecida pela família, nasceu no dia 21 de setembro de 1952, na Alemanha Ocidental. Ela vinha de uma família católica muito devota que ia à igreja pelo menos 2 vezes por semana. O seu pai se chamava Joseph e a sua mãe se chamava Anna. Além da Anneliese, eles também tinham outras 3 filhas mais novas, que eram a Bárbara, a Gertrude e a Rosita. Durante anos, não se sabia praticamente nada sobre a infância e a adolescência da Anneliese. Porém, após a escritora Felicitas Goodman fazer uma extensa pesquisa sobre ela, foi possível descobrir toda essa história que eu vou contar para vocês no vídeo de hoje. O que resultou, inclusive, no livro The Exorcism of Anneliese Mitchell, que traduzido para a nossa língua quer dizer O Exorcismo de Anneliese Mitchell. Durante a infância, a Anneliese era uma criança muito magra, fraca e que ficava doente muito facilmente. Isso, inclusive, gerava muita polêmica na escola e no bairro onde ela morava, com todo mundo se perguntando qual era o motivo disso. Com o passar dos anos, ela se tornou mais sociável e tinha mais amigos, porque antes ela era totalmente insegura e quase não tinha amigos. Ela passou até a ser descrita como uma garota alegre, piadista e muito participativa com ótimas notas. Porém, na questão da sua saúde, não mudou praticamente nada. Ela continuava magra, fraca e adoecendo com muita facilidade. Já no seu tempo livre, ela gostava de tocar acordeão. No final do mês de setembro do ano de 1968, a Anneliese desmaiou na escola e naquela mesma noite ela teve a sua primeira convulsão. Foi descrito que ela acordou naquela noite e não conseguia nem se mexer. Era como se existisse uma força imensa prendendo ela. Essa força, na região do seu abdômen, era tão forte que ela acabou se urinando. Ela ficou 15 minutos sem conseguir respirar direito e não conseguia nem chamar alguém da sua família para ajudá-la. Ela chegou até a pensar que iria morrer. Depois de 15 minutos, a convulsão acabou, mas ela só recuperou a consciência no outro dia. A Anneliese acabou não procurando um médico, já que isso não voltou mais a acontecer. Porém, um ano depois, em agosto do ano de 1969, ela teve a sua segunda convulsão. Por conta disso, os seus pais decidiram procurar atendimento médico dessa vez. Ela foi encaminhada para o neurologista Dr. Lute, que realizou um eletroencefalograma para tentar descobrir o que poderia estar provocando aquelas convulsões. Só que, infelizmente, o exame não apresentou nenhuma irregularidade. Ela apenas foi diagnosticada com epilepsia total, do tipo ataque epilético ou grande mal, que é a mais grave, por conta dos relatos pessoais de seus pais. Mais ou menos naquela mesma época, a Anneliese precisou retirar as suas amígdalas e acabou contraindo uma pneumonia muito grave depois do pós-operatório. Para vocês terem uma noção da gravidade da situação, ela precisou até ser internada em um hospital especializado apenas em doenças pulmonares que ficava a 350 quilômetros de distância da sua casa. Os médicos desse hospital disseram que nesse período a Anneliese se sentia muito sozinha e por conta disso ela começou a apresentar problemas cardíacos e circulatórios, além de pensamentos em tirar a própria vida. No mês de junho do ano de 1970, ela teve mais uma convulsão e depois de alguns dias, os pacientes do hospital se juntaram para fazer uma oração por ela. Alguns pacientes disseram que durante a oração notaram que seus olhos ficaram escuros e que suas mãos pareciam garras. Mais tarde, quando estava rezando o rosário, a Anneliese viu um rosto gigante e muito feio. Esse ocorrido a assustou tanto que ela começou a ter medo até mesmo de atividades religiosas. No mês de agosto daquele mesmo ano, a Anneliese finalmente recebeu alta e foi para sua casa. Porém, a sua família começou a notar mudanças de humor muito grandes na jovem. Ela passou a se comportar de forma muito estranha durante o dia e principalmente durante a noite. Por causa da internação, a Anneliese ficou quase um ano fora da escola e quando ela voltou para as aulas, os seus amigos já tinham se formado. Por conta disso, ela se sentiu ainda mais sozinha e deprimida e isso fez com que suas notas caíssem. Acreditando que seria apenas um efeito colateral, o seu anticonvulsivante foi trocado. No mês de junho do ano de 1972, ela teve mais um ataque epilético e por causa disso, o Dr. Lute trocou sua medicação para um outro medicamento chamado Dilantin. Após isso, os médicos e familiares da Anneliese começaram a notar diversos efeitos colaterais nela, como desmaios e alucinações.
A jovem também reclamava que sentia muito cheiro de odores ruins no ambiente, porém só ela sentia isso. Com o tempo, ela passou a repelir cada vez mais os artefatos religiosos e, assim como os pacientes do hospital onde ela havia ficado internada, sua mãe também notou o escurecimento dos seus olhos e suas mãos se transformando em garras quando a Anneliese passou perto de uma estátua da Virgem Maria. Já em outro momento, o pai da Anneliese a levou até um santuário em San Damiano, na Itália. Porém, ela não conseguiu entrar porque, de acordo com a Anneliese, ela sentiu como se o chão em que ela estava pisando estivesse pegando fogo. Além disso, ela também não conseguia olhar diretamente para as imagens dos santos que estavam presentes no local. Ela e o pai voltaram de ônibus para casa e, no meio do caminho, a voz da Anneliese mudou, ela rasgou um rosário e exalou um cheiro horrível que até mesmo todos os passageiros do ônibus puderam sentir. No mês de setembro do ano de 1973, a Anneliese foi mais uma vez ao Dr. Lutz por insistência da sua mãe. Ele então acrescentou mais um medicamento ao seu tratamento. Mais tarde, o médico relatou para ela que a Anneliese dizia estar vendo rostos horríveis e que o estava nela. Ela disse também que logo haveria um julgamento de fogo para todo mundo. Foi depois desses relatos do médico que os pais da Anneliese decidiram procurar a ajuda da igreja. Talvez por conta dos filmes de terror, nós achamos que realizar um exorcismo é a coisa mais simples do mundo, não é mesmo? Basta um padre chegar até a pessoa que está possuída, fazer o procedimento necessário e pronto. Pior que não, gente. Esse procedimento é extremamente burocrático dentro da Igreja Católica. Inclusive, eu vou ler aqui para vocês como é realizado o procedimento corretamente de exorcismo, como ter a permissão correta para poder fazer um exorcismo, para vocês verem como é complicado, certo? Eu vou ler aqui para eu não errar nada. Então, primeiro é necessário fazer uma investigação para descartar que a pessoa que está possuída não é apenas alguém com esquizofrenia, outra doença psiquiátrica ou até mesmo uma fraude. Porque eu acredito que vocês sabem muito bem que tem muitas pessoas que são capazes de fingirem estarem possuídas só para poder se beneficiar, né? Se o caso não for descartado, aí então o padre precisa solicitar a autorização do bispo, que vai pedir provas de que algo estranho realmente está acontecendo com a pessoa. São 4 sinais que comprovam que uma pessoa está realmente possuída, que são o domínio de línguas extintas e desconhecidas, como o latim, conhecimento de assuntos improváveis, detalhes da vida do exorcista, por exemplo, força incompatível com a condição física e a idade do sujeito e a aversão ao sagrado. Esses são os 4 sinais que comprovam que uma pessoa está realmente possuída, certo? Voltando então ao caso da Anneliese, no primeiro momento em que a família dela entrou em contato com a igreja, os sacerdotes não acreditaram que ela estava realmente possuída e aconselharam que ela fosse em outro médico. Então, no mês de novembro daquele mesmo ano, em 1973, a Anneliese visitou outro médico que substituiu os medicamentos que ela estava tomando por um remédio chamado Tegretol. Porém, infelizmente, as coisas não melhoraram e então a família dela entrou em contato com o padre Adolf Rodwig, acho que é assim que se fala, eu não sei falar direito esse nome, que era um sacerdote considerado especialista em possessão demoníaca. Ele sim acreditou que realmente era um caso de possessão e encaminhou a Anneliese para o padre Ernst Alt, eu acho que é assim que se fala, o qual iniciou um processo de exorcismo na garota. O padre Ernest começou a visitar a Anneliese de forma regular para abençoá-la e orar junto com ela. Porém, o seu estado foi só se agravando cada vez mais. Inclusive, galera, eu vou estar lendo para vocês o estado que ela ficou, como ela começou a agir depois que o exorcismo começou a ser feito com ela, para eu ter certeza que eu não vou errar, tá bom? Ela parou de comer, parou de beber, parou de dormir, gritava, ficava agressiva, comia carvão e até insetos. Por exemplo, se tinha uma aranha ou uma mosca em algum canto da casa dela, ela ia lá e comia, para vocês terem uma noção. Ela batia nas pessoas que se aproximavam dela e também destruía artefatos religiosos. Há relatos também de que ela corria pela casa com uma velocidade incomum e apresentava uma força sobre-humana a ponto de jogar uma das suas irmãs para longe sem fazer nenhuma força. A família dela estava muito assustada e tudo piorou ainda mais depois que a Anneliese começou a dizer que estava vendo membros da família que já haviam falecido, além de feridas que apareceram em suas mãos e seus pés também.
Exatamente nessa época, o padre Ernst não estava disponível para visitá-la, e então foi o próprio padre Adolf que compareceu à casa da família, presenciando a Anneliese em completo estado hipnótico. Quando o padre perguntou para a Anneliese o nome dela, ela respondeu com uma voz alterada. Judas. O padre Adolf relatou então tudo o que aconteceu ao bispo Joseph Stangl, que designou o padre Arnaldo Hens para realizar o exorcismo. No dia 24 do mês de setembro do ano de 1975, aconteceu a primeira sessão de exorcismo com a Anneliese e a jovem reagia violentamente quando jogavam água benta nela. Ela gritava, tentava se morder e xingava muito. Inclusive, tem fotos e áudios do exorcismo da Anneliese na internet. Porém, eu não vou estar colocando aqui no meu vídeo para não correr o risco do YouTube deletar o meu vídeo, né? Porque vocês sabem que tem certos tipos de coisas, de conteúdos que não podem ser postados aqui na internet, né? Porque talvez vão contra as diretrizes do YouTube, se é que vocês me entendem, né? Então pode correr o risco do YouTube deletar o meu vídeo ou então eu tomar um strike, né? Então isso é muito perigoso para o canal, né? Para o crescimento do canal. Então por conta disso eu não vou estar colocando nem fotos nem áudios do exorcismo da Anneliese aqui no meu vídeo, tá bom? Mas vocês podem conseguir encontrar esses áudios e fotos do exorcismo da Anneliese na internet. Basta vocês pesquisarem o nome dela, certo? Lá no Google, que vão aparecer as fotos, vão aparecer vídeos que mostram os áudios do exorcismo, certo? Então, assim, se vocês quiserem encontrar, é muito fácil. Basta vocês escreverem o nome dela, que vocês vão conseguir encontrar áudios e fotos do exorcismo dela, ok? Voltando ao caso, o padre e os familiares da Anneliese acompanhavam as sessões que eram bem longas e chegavam a durar mais de 4 horas. A partir do segundo exorcismo, que foi depois de 4 dias, o padre Adolf começou a gravar todas as sessões e ao longo da semana seguinte, 6 demônios disseram que estavam tomando conta da jovem. Eles se identificaram como Judas, o apóstolo que traiu Jesus, Nero, o imperador que botou fogo em Roma, Caim, filho de Adão e Eva que matou o irmão Abel, Hitler, o ditador, padre Fleischmann, um padre de Etleben que disse ter sido condenado por ter se relacionado com várias mulheres e ter matado uma pessoa, e o próprio Lúcifer. No mês de outubro do ano de 1975, os demônios disseram que estavam deixando o corpo da jovem e partindo, mas eles voltaram logo depois, acompanhados de um 7º demônio que até então ninguém sabia que também estava nela. Isso durou até o mês de fevereiro do ano de 1976, que foi quando eles foram ouvidos pela última vez. A Anneliese disse que o mês de maio e o mês de junho seriam meses muito difíceis, mas que ela estaria livre no mês de julho, desde que nenhum médico fosse tratá-la. Foi exatamente como ela disse. Esses 2 meses realmente foram muito difíceis, pois ela parou de comer e ficou ainda mais agressiva, chegando ao ponto da sua própria família ter que amarrá-la durante a noite. Do mês de setembro do ano de 1975 até o mês de junho do ano de 1976, a Anneliese Mitchell passou por exatamente 67 sessões de exorcismo. Além das gravações, o padre Hens também mantinha um diário com todos os acontecimentos e transposições das falas que os demônios diziam usando o corpo da jovem. O último exorcismo foi realizado no dia 30 do mês de junho, com a Anneliese completamente debilitada, pesando somente 31 quilos. Durante a sessão, ela pediu salvação ao padre, que concedeu. Na manhã seguinte do dia 1º de julho do ano de 1976, a Anneliese foi encontrada pela sua mãe já sem vida em sua cama. A autópsia da Anneliese revelou que ela morreu de fome e desnutrição. Alguns relatos dizem que, apesar disso, seus órgãos internos estavam intactos, assim como seu cérebro, que deveria ter alguma anomalia para causar os ataques epiléticos. Então, diante desses relatos, a gente pode chegar à conclusão que ela parou de comer para tentar enfraquecer os demônios. No mês de abril do ano de 1978, os pais da Anneliese, Joseph e Anna, e os padres Ernst Alt e Arnaldo Hens foram acusados de homicídio por negligência. Durante o julgamento, 3 especialistas testemunharam sobre o estado de saúde da Anneliese Mitchell e chegaram à conclusão de que a jovem estava apresentando um caso de psicose delirante associada à epilepsia, agravada pelo rito de exorcismo. Também foi concluído que, se ela tivesse recebido tratamento médico eficiente e alimentação, provavelmente teria sobrevivido. As testemunhas de defesa também usaram a medicina para justificar o rumo que o caso
caso tomou, dizendo que os pais da Anneliese só procuraram a igreja porque não encontravam mais outras saídas. Além disso, os medicamentos que ela tomou causavam diversos efeitos colaterais que poderiam explicar a falta de confiança nos médicos. Eles também percorreram o caminho da religião, defendendo o exorcismo e passando as fitas gravadas para os jurados. Mesmo com essas justificativas, o juiz condenou todos à prisão e pagamento de multas pelos custos judiciais. Porém, a pena deles foi suspensa porque eles eram réus primários, ou seja, aqueles que foram acusados de um crime pela primeira vez na vida. E os padres também foram afastados temporariamente de suas funções. O julgamento da Anneliese chamou bastante a atenção pela Alemanha, causando até alguns debates sobre a influência da igreja nas leis do país. Além disso, o número de exorcismos foi reduzido e regras mais rígidas foram sancionadas pela Igreja Católica. Os pais da Anneliese tiveram que pedir permissão para desenterrar o corpo da filha e enterrar em outro local, porque, segundo eles, seu enterro foi feito às pressas e em um caixão barato. O pedido foi aceito e, no mês de fevereiro do ano de 1978, o corpo da Anneliese foi colocado em um novo caixão. A Anneliese virou uma intercessora após a sua morte e o seu túmulo é até hoje um local de peregrinação pelo simples fato de que muitos católicos acreditam na veracidade do exorcismo e que tudo que ela viveu foi para salvar outras almas, algo que ela mesma disse em alguns momentos. No ano de 2005, a Anna, a mãe da Anneliese, foi entrevistada pelo jornal inglês The Telegraph. Ela já estava com mais de 80 anos, ainda morava na mesma casa e também visitava o túmulo da filha sempre que podia. Apesar das várias polêmicas, ela disse que não se arrepende do exorcismo e que a Anneliese de fato morreu para realmente salvar outras almas perdidas que precisam pagar seus pecados. A história da Anneliese foi inspirada em filme O Exorcismo de Emily Rose, lançado em 2005, que conta uma história parecida com o caso. Porém, se passa na América e foca no julgamento de um padre pela morte de uma jovem após um exorcismo que saiu do controle. Jennifer Carpenter, Tom Wilkinson e Laura Linney estão nos papéis principais. No dia 6 do mês de junho do ano de 2013, um incêndio destruiu parte da casa onde a Anneliese vivia. E embora a polícia local tenha dito que foi um caso de incêndio criminoso, alguns moradores ainda culpam os demônios que possuíam a garota. Enfim, galera, essa aqui foi a história de hoje, né? Foi o vídeo de hoje. A história da Anneliese Mitchell, uma garota que nasceu na Alemanha Ocidental e que protagonizou o maior ou um dos maiores exorcismos de toda a Alemanha, né? 67 sessões de exorcismo. Pensa quantas sessões não foram, né? E assim, como eu disse pra vocês, né? Tem fotos e áudios do exorcismo dela na internet, mas eu não vou colocar aqui no vídeo. Talvez eu tente fazer uma capa com uma foto dela, como ela era antes dela começar a passar mal e a ter que fazer esses exorcismos, e depois para vocês verem o quanto o exorcismo e o que quer que possuía ela deixou ela debilitada. Mas como disse aqui na história mesmo, talvez não foi o exorcismo e nem os demônios que possuíam ela que deixou ela assim, mas a falta de comer, né, porque ela não se alimentava mais, não comia, não bebia, e isso tudo com a esperança de enfraquecer o que estava tomando controle do corpo dela, certo? E assim, eu não vou colocar, né, porque eu não sei se esses áudios e fotos vão contra as diretrizes do YouTube, nem sei se eu vou estar colocando aqui na capa chamativa, galera, eu ainda vou pensar muito a respeito, ok? Mas, assim, qualquer coisa, como eu disse, se vocês quiserem pesquisar no Google o nome dela, vocês podem pesquisar, que vai aparecer as fotos dela, fotos de antes dela começar a ter que, assim, a ser atormentada pelo que quer que seja que estava nela. E depois também, mostram fotos também depois, quando ela começou, né, a parar de comer, parar de beber durante o exorcismo. E como eu disse, tem os áudios também, né, dos exorcismos dela, gravados. Mas assim, vocês só assistam se vocês realmente tiverem coragem, tá bom? Se vocês realmente, assim, não tiverem medo de coisas desse tipo. Porque se vocês tiverem, eu aconselho a não ouvir, porque eu já ouvi e eu fiquei aterrorizada. Mesmo, assim, esses tipos de assuntos me interessando, né, eu fiquei aterrorizada, certo? Com os áudios, porque é muito sinistro. Mas como eu disse pra vocês, né?
esse vídeo aqui é só o começo, é só o início de tudo. Se vocês gostarem, né, do conteúdo, se vocês gostarem do vídeo e quiserem que eu traga outras histórias, vocês me falem, tá bom? Podem deixar sugestões de histórias que vocês sabem também pra eu estar contando e pesquisando, que eu vou estar fazendo. Como eu disse, eu digitalizo tudinho no meu celular, imprimo e sublinho pra poder contar parte por parte pra vocês, porque não dá pra, assim, contar tudo isso sem você... entender a história, certo? Sem você, assim, fazer por parte, porque é muita coisa, né, pra você memorizar, ok? E, então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que vai ficar um vídeo bem grande, porque eu contei a história completa da Annelise, de todo o caso dela, desde antes até aqui, do exorcismo dela, ok? E vocês podem deixar qualquer coisa aí nos comentários, qualquer opinião de vocês, se vocês acham que realmente o que estava acontecendo com ela era caso de possessão, ou se ela não passava de uma moça que tinha muitos problemas psicológicos, certo? Podem deixar a opinião de vocês. Eu, assim, minha opinião, galera, eu acho que realmente ela estava sendo possuída mesmo, certo? Porque, assim, tem os áudios, né, que comprovam isso, tem as fotos, e eu acho que se fosse caso de problemas psicológicos, ela não teria ficado nesse estado, ela não, assim, esses áudios aí também não teria como ser reais, né, naquela época lá, 1972, 76, não tinha como fazer esses tipos de edições, né, as câmeras eram completamente, assim, desqualificadas para isso. Então eu acredito que realmente o que ela tinha era possessão mesmo, que o caso dela era de possessão mesmo, certo? Mas então esse foi o vídeo de hoje, galerinha. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, eu peço que vocês deixem bastante like, bastante comentários, tá bom? Compartilhem bastante o vídeo para os amigos de vocês, para os grupos de vocês de WhatsApp, Facebook, qualquer rede social que vocês tiverem, tá bom? Para mais gente estarem acessando o meu vídeo e deixando a sua opinião, qualquer opinião, certo? A respeito do vídeo, a respeito de como eu contei, a respeito da história, certo? Podem deixar qualquer coisa que vocês quiserem, qualquer tipo de comentário. Podem fazer as críticas de vocês, porque críticas construtivas são muito bem-vindas, certo? As desconstrutivas, eu vou estar simplesmente excluindo o comentário e dando um bloco na pessoa, ok? Esse vídeo vai estar editado um pouco, talvez algumas palavras aqui eu vou estar dando uma censurada e colocando só o nome, só a palavra que eu falei abaixo para vocês saberem o que é, porque talvez pode ser pesado, né? E eu não quero que dê problema, não quero que o YouTube derruba esse vídeo meu, ok? Mas enfim, é isso, galerinha. Eu vou estar deixando o vídeo por aqui então, ok? Um beijão pra vocês e até a próxima. Fui!